O Flamengo se movimenta para escrever mais um capítulo de sua história, junto a um dos maiores jogadores que já vestiram o manto sagrado, Georgian de Arrascaeta. O camisa 10 que chegou em 2019 e rapidamente conquistou a nação e está prestes a entrar em nova fase de negociação para estender seu vínculo até 2028. Hoje o contrato vai até dezembro de 2026, mas a diretoria, atenta ao peso que ele tem, não pretende correr riscos e já prepara uma proposta renovada. As conversas já existiram no primeiro semestre, quando o próprio Arrascaeta deixou claro que gostaria de prolongar sua história no clube, pedindo também uma valorização salarial. Naquele momento, a diretoria tinha outras prioridades. Mas o cenário mudou. A temporada atual do uruguaio é tão especial que recoloca a renovação como prioridade absoluta. Ele é o líder do time em gols e assistências, dono do meio-campo. Em referência máxima da era Filipe Luís. Aos 31 anos, Arrascaeta combina maturidade e técnica com uma vitalidade impressionante. Só nesta temporada já são 16 gols e 13 assistências, números que o colocam como o jogador mais decisivo do elenco. Além disso, foi homenageado recentemente no Ninho do Urubu por se tornar o maior garçom da história do Campeonato Brasileiro. Uma marca que sintetiza sua grandeza. Ninguém no país serviu tanto seus companheiros quanto ele, mas a grandeza de Arrascaeta vai muito além dos números. Desde que chegou ao Flamengo, o uruguaio construiu uma galeria de momentos eternos. Quem não se lembra de 2019? Foi dele a arrancada mágica e o cruzamento perfeito para Gabigol marcar na final da Libertadores contra o River Plate em Lima, no jogo mais emblemático da história recente do clube. Foi dele também a pintura na semifinal contra o Grêmio, no 5-0 do Maracanã, um gol que simboliza a avalanche rubro-negra naquela campanha inesquecível. No mesmo ano, ele foi decisivo no Brasileirão, empilhando assistências e sendo um dos motores daquela equipe que encantou o país e conquistou o título com antecedência. E os anos seguintes só reforçaram o tamanho de sua importância. Em finais de Copa do Brasil, em Libertadores, em Recopas e Supercopas, lá estava Arrascaeta, sempre aparecendo, sempre sendo decisivo. Ele já marcou contra o Palmeiras, contra o Atlético MG, contra o Fluminense, contra o São Paulo, contra o Corinthians, sempre em jogos grandes, sempre em momentos em que o Flamengo precisava de algo diferente. E quando não marcou, distribuiu passes cirúrgicos que viraram gols e títulos. Por isso a nação canta seu nome, por isso ele é visto não só como ídolo, mas como um jogador que mudou o patamar do clube. Não dá para esquecer também do peso simbólico da camisa que ele veste. Arrascaeta herdou a lendária número 10 eternizada por Zico e conseguiu honrá-la de uma maneira que poucos ousariam imaginar. Ele não apenas jogou com a 10, ele a transformou em símbolo de continuidade da grandeza rubro-negra. Quando o torcedor vê Arrasca em campo, sente que a tradição está preservada. A relação com a nação é de amor verdadeiro. Carismático, sempre sorridente. Arrascaeta conquistou os rubro-negros não apenas pelo talento, mas também pelo jeito humano próximo e apaixonado com que vive o Flamengo. E em campo, a entrega dele fala por si só. Multicampeão, colecionador de títulos e de momentos decisivos, o uruguaio já escreveu páginas que estarão para sempre na memória da torcida. Por tudo isso, a diretoria sabe que não há espaço para hesitação. José Botto e seus pares enxergam a renovação como estratégica. Segurar Arrascaeta não é apenas manter um craque, é assegurar estabilidade técnica, é reforçar a identidade do clube, é dar confiança para o elenco e para a torcida de que o Flamengo continuará sendo competitivo nos próximos anos. A ideia é fechar um acordo ainda em 2025, prolongando o vínculo até 2028. Isso garantirá que Arrasca esteja presente em novos ciclos vitoriosos, como esteve em todos desde a sua chegada. Afinal, desde 2019, quase todos os grandes títulos do clube tiveram a marca dele. A novela da renovação promete movimentar a reta final da temporada, mas a sensação é de otimismo. O próprio Arrasca já disse mais de uma vez que gostaria de encerrar a carreira no Flamengo.
E o clube, ao que tudo indica, fará de tudo para que isso aconteça? O Flamengo sem Arrascaeta parece inimaginável. São gols, assistências, títulos, carisma e uma ligação profunda com a torcida. É por isso que essa renovação vai além de um contrato. É a consolidação de uma história que já é lendária e que ainda promete muitos capítulos de glória. O Flamengo vive um momento de movimentação intensa nos bastidores, e a diretoria já deixou claro que pretende negociar alguns jogadores que não estão mais nos planos de Felipe Luiz. Entre os nomes mais comentados estão o de Juninho e o de Michael, dois atacantes que perderam espaço no elenco e agora podem abrir caminho para novas contratações, já que o clube busca aliviar a folha salarial e ao mesmo tempo fazer caixa com eventuais vendas. Começando pelo Juninho, a situação dele é bastante evidente. O centroavante não conseguiu se adaptar ao modelo de jogo que o técnico Felipe Luiz vem implantando na equipe. Com isso, acabou ficando de lado nas escolhas do treinador. O último jogo em que ele entrou em campo com a camisa do Mengão foi no dia 3 de agosto, quando o time enfrentou o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Desde então não voltou a ser utilizado, agora surge a possibilidade de um empréstimo, já que o Karabag Clube do Azerbaijão demonstrou interesse e estuda formalizar uma proposta para contar com o jogador. Já o caso do Michael é ainda mais delicado. O atacante, que chegou a ser muito querido pela torcida, perdeu espaço com a chegada de Samuel Lino e já não consegue mais encontrar brechas para atuar. A última vez que esteve em campo foi no dia 12 de julho no duelo contra o São Paulo, realizado no Maracanã. De lá para cá não entrou mais em campo, e é justamente nesse contexto que o Al Duhail do Catar reaparece como forte candidato para levá-lo. O clube árabe acompanha o jogador há bastante tempo, e agora retomou as conversas para tentar fechar a contratação. O Flamengo, inclusive, autorizou que Michael negociasse diretamente com o Al Duhail, mostrando que realmente não conta mais com ele para o restante da temporada. De acordo com informações apuradas, os catarianos preparam uma proposta oficial no valor de 11 milhões de euros, o que corresponde a 69 milhões de reais na cotação atual. Como o Mengão possui 80% dos direitos econômicos do atacante, existe a expectativa de que a negociação avance e seja concluída em breve. É importante destacar também que o retorno do Michael ao Flamengo depois da passagem pelo Al Hilal não foi como muitos esperavam. O jogador voltou com um salário muito alto, em torno de 1 milhão e 500 mil reais por mês, mas dentro de campo acabou oscilando bastante. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, disputou 10 partidas e marcou apenas um gol, desempenho considerado abaixo do que se imaginava. Diante disso, a tendência é que ele realmente não vista mais a camisa rubro-negra, já que a proposta do Catar agrada financeiramente e, ao mesmo tempo, resolve um problema de espaço dentro do elenco. A negociação, portanto, pode ser boa para todos os lados envolvidos. Enquanto essas movimentações acontecem fora de campo, o Flamengo segue sua caminhada no Brasileirão. Os próximos 2 compromissos são decisivos. Primeiro encara o Grêmio no Maracanã no domingo, dia 30, e um jogo que promete casa cheia e clima de decisão. Depois, no dia 14 de setembro, o rubro-negro vai até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude em mais um duelo importante para a sequência da competição. No meio de tudo isso, fica cada vez mais claro que o ciclo de Michael no clube está chegando ao fim e a torcida já começa a se acostumar com a ideia de não vê-lo mais em campo vestindo o manto sagrado. A sexta-feira no Ninho do Urubu foi simplesmente inesquecível, daquelas que marcam tanto para o clube quanto para os torcedores. O dia já começou com um clima de celebração. O Flamengo reuniu o elenco e abriu espaço para homenagens que mexeram com a emoção de todos. O time sub-20 foi exaltado pela conquista do Mundial da categoria, um título que enche de orgulho a base rubro-negra e mostra a força do trabalho de formação de atletas. Além disso, Arrascaeta, um dos grandes nomes da história recente do Mengão, recebeu uma homenagem especial pelo conjunto da sua trajetória no clube, sempre decisivo, sempre entregando em campo. E para fechar essa primeira parte, o volante Saul viveu a experiência da sua primeira coletiva como jogador do Flamengo, se apresentando de forma oficial para a nação e falando de sua expectativa no futebol brasileiro. Se o dia já estava rico em acontecimentos, ainda havia espaço para uma atração ainda maior?
O Ninho recebeu uma visita para lá de especial, o ex-volante nigeriano Obi Mikel, um nome gigante no futebol europeu e um verdadeiro ídolo da torcida do Chelsea. Hoje, com 38 anos de idade, ele está aposentado dos gramados e atualmente comanda um podcast de sucesso. Em passagem pelo Rio de Janeiro, aceitou o convite do técnico Filipe Luís para conhecer de perto as instalações do Flamengo. Mikel e Filipe se conhecem muito bem. Eles dividiram vestiário no Chelsea, um dos clubes mais poderosos da Inglaterra, e construíram uma amizade marcada pelo respeito. Reencontrar o brasileiro nesse novo papel de treinador deixou o ex-volante emocionado. Logo ao chegar ao Ninho, ele não escondeu o impacto. Em entrevista à Flamengo TV, afirmou que ficou impressionado com o que viu e que a estrutura do Flamengo é comparável aos grandes centros de treinamento da Premier League. Ele destacou a qualidade dos gramados, a organização e a modernidade de todo o complexo rubro-negro. Para quem passou boa parte da carreira no Chelsea, um dos clubes mais ricos do mundo, e conhece de perto as maiores estruturas da Europa, esse tipo de elogio carrega muito peso. Nas palavras do próprio Mikel, foi a primeira vez que estive aqui e realmente fiquei impressionado com o que vi. A estrutura é de altíssimo nível comparável aos grandes clubes da Inglaterra. Estou muito grato ao Filipe pelo convite e feliz de reencontrá-lo. Esse reconhecimento é mais uma prova de como o Flamengo vem se consolidando internacionalmente, não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela estrutura que oferece aos atletas. E vindo de alguém como Obi Mikel, esse elogio tem ainda mais valor. Para quem não se lembra, o nigeriano construiu uma carreira brilhante. Ele foi peça-chave no meio de campo do Chelsea por mais de uma década, acumulando títulos de peso. Foi campeão da Premier League, da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa, conquistou a Liga dos Campeões em 2012 e ainda ergueu a Liga Europa. Além disso, defendeu a seleção da Nigéria em Copas do Mundo e conquistou até medalha olímpica. Um jogador acostumado a grandes palcos, a grandes momentos e que sabe identificar quando um clube está realmente em um patamar de excelência. E não foi só a estrutura do Flamengo que chamou a atenção de Mikel. Ele aproveitou a visita para falar sobre o trabalho de Filipe Luís como treinador. O ex-volante contou que acompanhou o Flamengo no Mundial de Clubes, especialmente na partida contra o Chelsea, e se mostrou impressionado com a coragem e a postura ofensiva da equipe. Ele lembrou que todos esperavam um Flamengo recuado diante do poderio inglês, mas o que se viu foi um time ousado que pressionou e conseguiu sair com uma vitória histórica. Para ele, aquele jogo foi empolgante de assistir e mostrou que Filipe Luís está trilhando um caminho de destaque como treinador. Esse depoimento também tem um valor especial porque Mikel conhece de perto o perfil de Filipe como jogador. Eles conviveram lado a lado e agora ver o ex-companheiro comandando o Flamengo, um dos maiores clubes do mundo, enche o nigeriano de orgulho. Ele fez questão de lembrar da relação que construíram no Chelsea e disse estar feliz de acompanhar de perto essa nova fase da carreira de Filipe. E como se tudo isso não bastasse, a visita ainda vai render conteúdo exclusivo. Nas redes sociais, Obi Mikel revelou que vai falar sobre essa experiência no seu podcast, que será publicado justamente no domingo, horas antes de Flamengo e Grêmio entrarem em campo no Maracanã. E tem mais, o ex-jogador escolheu esse jogo para viver pela primeira vez a experiência de assistir a uma partida em um estádio brasileiro. Ele contou que já tinha visto imagens da festa da nação rubro-negra na Copa do Mundo de Clubes, mas que agora quer sentir essa energia ao vivo dentro do Maracanã. Segundo ele, a paixão da torcida brasileira é algo que sempre chamou a atenção, mas ver isso de perto será inesquecível. Mikel disse estar ansioso para acompanhar Flamengo e Grêmio e torce para que o Mengão conquiste mais uma vitória diante de sua torcida. Ou seja, o dia no Ninho foi muito mais do que uma simples preparação para o próximo jogo. Foi uma data que misturou homenagens, entrevistas, visitas ilustres e, acima de tudo, mostrou a dimensão que o Flamengo tem alcançado internacionalmente. Receber um ídolo como Obi Mikel, ouvir dele que a estrutura do clube se compara aos maiores da Premier League e ainda vê-lo entusiasmado com o trabalho de Filipe Luís, reforça a ideia de que o Mengão está em outro patamar tanto no cenário brasileiro quanto fora dele.
Agora a expectativa se volta para o domingo. Com o Maracanã pulsando, o Flamengo enfrenta o Grêmio em mais um duelo importante no Brasileirão, e a presença de um ídolo internacional nas arquibancadas vai dar ainda mais brilho a essa noite que promete ser especial. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.